E aí, galera, tudo bem? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesse dia agitado. Galera, vamos ver o que a mídia tá falando do São Paulo aí, do erro grotesco que o árbitro cometeu ontem contra o São Paulo. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Vitor Roque, ele dá um toque na bola, a bola dá uma escapada dele, tem uma ação do Arboleda que está no chão. O Arboleda tem sim uma ação com a perna esquerda, mas quando ele percebe que a bola passa, o Arboleda está tentando fazer um gesto para recolher. Repare que o Vitor Roque ele já está com os dois pés no ar. Ele saltou antes do contato. Quem busca o contato, quem provoca o contato é o Vitor Roque e não foi pênalti. Que se pode equivocar o árbitro. O árbitro pode se equivocar, como se equivocou. Mas o VAR não pode se equivocar em não chamá-lo. O que aconteceu nesse jogo, com aquela ação específica, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Mas pra mim não foi nada, cara. Eu joguei no sistema defensivo minha vida inteira. Todo mundo já foi beneficiado e já foi prejudicado com um pênalti assim. O que se sentiu prejudicado desta vez postou o resultado desse jeito. Arbitragem 1, São Paulo 0. Na palavra oficial, chamou de pênalti vergonhoso. Onde está o VAR? Eu acho que tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. O que pega é que o São Paulo tá fora, né? Por causa de um erro. Agora sim, Denilson, foi pênalti ou não? Não foi nada. O Guarizo, do VAR, parabéns pra você. Você foi bem. Eu não vou nem falar do Flávio. Nem vou nem falar dele. Só do Guarizo do VAR. Parabéns, irmão. Nossa, mas que pênalti, hein, irmão? Ei, meu Deus do céu. Bora, Fred. Segue, irmão. Foi nada, irmão. Foi nada, Fredovski, meu parceiro. Foi nada. Quer minha opinião? Por favor. Não foi nada. Pra mim também não foi pênalti. Assim, eu desde ontem tava convicto que não foi pênalti. Mas o áudio da arbitragem me faz olhar com outros olhos, assim. Mas, tipo, se eu sou o juiz, não pênalti. Mas eu não sou especialista nem nada. Então os caras da cabine que são. Mas pra mim não foi pênalti também, não. E, tipo, foi um jogão da hora, né? Show. Tipo, ser um pênalti polêmico pra decidir o jogo. A gente poderia estar falando só do jogo, né? Exato. Jogo bom, pegado, dos dois times querendo jogar. Mas... Será que o Paulista é o Paulistinha? Atenção, aumenta o volume aí na sua casa, porque agora, antes de qualquer análise ou discussão, vamos mostrar o áudio da comunicação entre Flávio Rodrigues de Souza, árbitro central, principal da partida, e o Rodrigo Guarizo do Amaral, que estava no VAR. Vamos acompanhar o que eles definiram no lance capital do jogo. O minuto final é seu, Herman, comigo, tá bom? Ok. Até os 40, depois eu passo. Tô de olho. Atenção. Pode impedimento. Tá. Marcou pênalti, tá? Ok. Volta Volta aqui. Tá? Tem um possível impedimento, tá? Perfeito. Guarizo? Calma primeiro. Segue. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral. Jogador aí. Veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. Passa. O zagueiro aí, bota okay. a perna na Vê a frente. invertida pra mim. Vê a invertida pra mim que vai ver. Isso. Aí, devagar. Não tem importância. 25%. Ok. Checa pra mim. Ele Ok. perde a bola. O jogador dá um tapa, vai correr, ele põe na perna. Posso colocar a grua esquerda? Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Não. Vai, volta. Essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Aquela uma mesmo. Isso. Aí, esse é o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de... Tá. A2. Ok, isso aí. Aí, para pra mim. Volta um pouco. Aí, esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então, o pênalti tá confirmado. O pênalti tá confirmado. Agora, vamos checar o APP. Isso. Volta, isso. Aí, aqui? Pode ser? Perfeito, é um calço. Perna esquerda na perna esquerda. Limpo. Aqui, quinto. Aí é um recuo. Segue. Vai devagar. Aí é o goleiro, toca equivocado. Volta, segue. Ok, aí tem o pênalti, tem o jogador aqui, mas não tem interferência do jogador. Ok. Pênalti antes. APP checado também, limpo, tá? Luciano! Por favor, Luciano! Tudo checado, penal, confirmado. Pega! Pênalti confirmado! Pega! Porque não precisa, eu já vi no campo. Vamos aos fatos. Árbitro de campo marca o pênalti. VAR checa o pênalti e confirma a penalidade. E aí avisa que não teve posição de impedimento na origem da jogada, no início do lance.
Então, marcação de pênalti validada e corroborada pelo VAR. A arbitragem de vídeo e a arbitragem de campo estavam de acordo. Muita gente perguntou por que o VAR não chamou o juiz, porque o VAR considerou pênalti, checou e disse que foi pênalti. Agora, vamos às nossas opiniões e avaliações aqui. Para você, Ronaldo, esse lance, depois de acompanhar o áudio da comunicação dos árbitros, para você foi pênalti ou não? O Arboleda comete essa penalidade no Vitor Roque? De forma alguma. O Vitor Roque, ele procura o contato. Ele que abre a perna e ainda bate na perna do Arboleda. Agora, ontem eu tinha uma definição que não foi pênalti. Hoje eu tenho uma definição da incompetência coletiva. Isso é uma incompetência coletiva do VAR, do juiz, de todo mundo, porque a vontade de dar o pênalti. Primeiro do juiz, a incompetência do juiz, que eu pude ver ontem, né, tranquilo, que ele está distante. E geralmente quando o cara está distante do lance, o que ele faz? Deixa a jogada correr, depois ele vai no VAR, o VAR chama, olha, tem um contato dentro da área, vem ver. Ele já apita de longe. A incompetência do juiz, ela foi marcante ontem. E hoje, a incompetência coletiva de ver o toque, de ver a forma que teve esse contato dentro da área. Que o próprio Arboleda, ele poderia brigar muito mais pelo pênalti. Ele falou, não, os caras vão ver lá, vão ver que não, meu pé tá aqui, eu tirei o pé, ele bate no meu pé e cai. Não, ele já tá com o pé já no chão há muito tempo, bem antes do Vitor Roque se aproximar. Quem procura esse contato e se projeta para cima do Arboleda é o Vitor Roque. Agora, eles mostram alguns lances que me pareceram muito próximos. Até não era o melhor ângulo para o VAR avaliar, e eles avaliaram por ângulos, na minha opinião, que não deixavam essa conclusão tão específica e tão clara. Mas tem um detalhe, como é uma saída de bola errada do São Paulo, o árbitro já achou que a bola ia ser lançada. Então ele se projeta para dar sequência na jogada. Foi essa a sensação que eu tive. Por isso que ele está tão distante. Só que daí quando ele vê que acontece o lance ali, que tem essa saída errada do São Paulo, e ele vai observar, ele observa de longe e marca a penalidade de longe, sabendo que o VAR vai revisar e tudo certo. Como ele marca de longe, porque já estava se preparando para o próximo lance e o São Paulo erra essa saída de bola, ele espera pelo VAR. E o VAR confirma e diz que foi pênalti. Eu não marcaria mais nunca. Na hora do jogo, olha que eu converso com várias pessoas, o nosso grupo também do programa, geralmente um concorda, o outro discorda, mas foi unânime que não foi pênalti. E vendo, revendo, ouvindo também os áudios do VAR e da comunicação com o árbitro, não marcaria essa penalidade de jeito nenhum. O grande erro do São Paulo foi essa saída de bola. O único erro do São Paulo foi esse. O pênalti não existiu, mas a saída ali, você tendo uma equipe pressionando, final de campeonato praticamente, você tendo uma equipe sendo pressionada e você tentar esse risco de sair jogando, um juiz distante. Eu acho que é uma coisa que o goleiro também tem que ficar atento também, o goleiro, de ver quando ele colocar essa bola no chão para bater o tiro de meta e as pessoas estiverem, ver onde está o juiz, porque ele não vai conseguir estar tão próximo ali e apitar da forma correta. Mas tem o VAR, se o juiz não apita e algo aconteceu, tem o VAR para olhar. Sim, mas o VAR também errou. Nesse caso, os dois erraram. A minha opinião é que o juiz marcou mal a penalidade e o VAR confirmou pior ainda a penalidade. O erro coletivo. Bom, o Luciano vai agora se manifestar aqui, porque fez uma declaração forte justamente quando acabou o primeiro tempo. Só tentei falar pra ele apitar pros dois lados. Ele quer ser o protagonista do jogo. Isso, ele quer isso. Eu acho que todo mundo tá falando e viu que o Arboleda tirou o pé, se eu não me engano, na hora ali, não foi pênalti, correto? Eu acho que eles estão tentando fazer uma final aí, mas a gente vai com calma agora, conversar com o treinador, ver o que tem pra falar, pra gente consertar, vir pro segundo tempo, tentar o empate, quem sabe sair aqui classificado. Mas eles estão tentando de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito, tirar a gente do campeonato. Vamos ver se eles vão conseguir ou não. O Luciano estava muito bravo, muito indignado com essa marcação de pênalti, que muda toda a dinâmica. O São Paulo vinha segurando bem a partida no primeiro tempo. Foi. O jogo foi bem disputado. A gente viu as duas equipes brigando pelo espaço dentro de campo, as duas equipes bem montadas. Teve gente que reclamou da escalação do Zubeldia, teve gente que reclamou da escalação do próprio Abel. Mas acho que eles colocaram o time melhor. O São Paulo veio com os 3 zagueiros, mas também veio com o Oscar ali recuado um pouco e participando um pouco mais das jogadas. Agora, essa declaração do Luciano é de cabeça quente, de um cara que estava lutando dentro de campo e viu lá dentro de campo que não foi pênalti. E o que será que Abel Ferreira considerou nesse lance? Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Gostei bastante do que o Márcio falou, gostei do ponto importante que ele falou assim, do árbitro entender o que está acontecendo no jogo. Claro. Né? Quando tem uma imagem aberta, que aparece quase o campo inteiro,
de defesa do Palmeiras, o árbitro não aparece na hora do pênalti. Então ele está lá no meio do campo, esperando o tiro de meta, dar uma bica, sei lá do quê, e ele marca o pênalti e depois tem essa revisão do VAR que a gente viu. Arnaldo, você captou aí no final do VAR uma frase, vamos dizer assim, curiosa, desse homem que está aqui atrás de você falando, foi pênalti sim. Não foi essa frase que eu captei, não. O áudio do VAR, que é normalmente a prova do crime, né? Por isso você fala, tirei as crianças da sala, ele acaba com, quando confirmado o pênalti pelo Flávio e pelo VAR, ele ainda fala para os jogadores de São Paulo, vocês erraram a saída e querem que a gente... tem uma frase de um companheiro, o Sérgio Xavier, que trabalhou hoje no Sport TV, o árbitro, e o Marcini fala também, é a frase dos dois, olha, o árbitro não pode ser justiceiro, né? Ele não pode punir o erro na saída de bola do São Paulo com uma penalidade que só ele viu. E parecia ele estar com a veemência com que ele apita o pênalti e fica insistindo na jogada. E a frase solta no final é de uma punição. O árbitro não está lá para ser justiceiro, como diria Paulo Massini. Ele está lá para arbitrar. E aí nós vamos no segundo ponto, que é arbitrar. É conduzir o jogo. É deixar os jogadores... Quem decidiu a classificação do Palmeiras foi o senhor Flávio de Souza. Não foi nem o Rafael Veiga. Então, quando você tem um campeonato que tem essa particularidade, que é a semifinal em jogo único, no campo do mandante e tudo mais, o que você espera é que o árbitro esteja preparado para não definir o jogo. Para deixar os jogadores definir o jogo. E ele definiu o jogo. E aí tem uma questão que eu acho que o VAR, divulgado hoje, até então a gente vê as sonoras, as reclamações, ou mesmo as ponderações do Abel ontem sobre onde estava o VAR. O árbitro também fala para os jogadores que o lance foi checado e a federação, de uma forma bizarra, coloca a partir dos 20 minutos do segundo tempo em looping nas transmissões gerais um ângulo mais propício ao pênalti, dizendo... É a federação que gera as imagens. Exato. Não é a Record, não é... Para todas as emissoras. Né? A federação tentando referendar o pênalti inventado pelo Flávio de Souza. Aí tem, acho que uma diferença, mas assim, eu acho que a arbitragem brasileira é muito fraca mesmo, mas ela tem particularidades, né? Eu acho que a partir da escala, das definições e tudo mais. O árbitro experiente, como é o caso do Flávio, ele não é suscetível ao VAR. Ele dificilmente vai ao VAR. Quando o VAR é menor, isso a gente viu no Brasil desde que foi inventado o VAR. Quando o VAR é menor do que o árbitro, o VAR normalmente tenta fazer de tudo para concordar com o árbitro. E a coisa muda quando é o contrário, quando o árbitro é menor que o VAR. Aí o árbitro dá uma coisa, o VAR, opa, para aí. E a partir do momento, e pode ser nessa situação ainda de jogo único, mando único, se uma pessoa do VAR chama o árbitro para rever alguma coisa, é uma situação desconfortável, para dizer o mínimo para o árbitro. Né? E o VAR, se você ouviu o áudio, o Guarizo tenta, de qualquer forma, encontrar uma justificativa para o pênalti. Né? O perna esquerda contra a perna esquerda. Foi mais ou menos o que ele falou, sem entrar, exatamente como o Massini falou, no mérito do piscinaço do Vitor Roque. É o Vitor Roque quem provoca o choque com o Arboleda. Ele se joga de uma forma até escandalosa. Na minha visão, levando em consideração a importância do jogo, o 1-0, como foi definido, é um dos maiores erros dessa era VAR. Um dos maiores erros em jogos de times grandes dessa era VAR. É um assinte, é um absurdo o que aconteceu. A partir daí, eu acho que já foi. Tem todo o aspecto do jogo que, a partir desse lance no final do primeiro tempo, ganha uma outra conotação. O Massini falou bem da segunda parte da arbitragem, que foi uma arbitragem conivente com o antijogo que o Palmeiras fez, conivente no aspecto do amarelo, da quantidade de faltas. O Palmeiras fez mais faltas do que o Novo Horizontino, na mesma estratégia. O Abel deve ter assistido o jogo de São Paulo e Novo Horizontino lá atrás. O Lucas, ele pegava uma bola, se ele desse um tapa, era falta. Falta, revezamento de faltas e tudo mais. E o Palmeiras fez dessa estratégia também com a conivência da arbitragem. Agora, a federação tem duas possibilidades a partir dessa aberração que aconteceu. A partir da reunião que Palmeiras e Corinthians terão para definir datas, locais, mandos, horários, arbitragem.
que vai ser uma coisa difícil, porque é muito difícil apitar jogo hoje no Allianz Parque e é bem difícil apitar jogo na Neoquímica Arena, sobretudo com torcida única e tudo mais. Então, a missão para qualquer cidadão ou cidadã vai ser complicada. A opção 1 é, se a federação achar que está tudo certo, que foi acertada a decisão do Flávio e do VAR, mesmo que, aí acho que também é uma novidade da era do VAR, todos os comentaristas, todos, sem exceção de arbitragem, ex-árbitros ou não, de qualquer emissora, foram unânimes. Não foi pênalti. Isso nunca aconteceu, primeira vez. Se a federação achar que está tudo certo, o Flávio de Souza e o Guarizo, que tiveram uma atuação acima da leitura normal, eles têm que apitar a final do campeonato. Então é isso aí, galera. Você que é São Paulo de coração chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo ontem enfrentou o Palmeiras, né? Infelizmente foi eliminado e não na bola, né? Não foi eliminado na bola, foi eliminado no apito do árbitro. Sem condição isso, galera. O que aconteceu ontem mancha totalmente o Campeonato Paulista, mas é uma coisa que vai ficar para trás e ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. A não ser que esse árbitro vá apitar outro jogo do São Paulo novamente em Campeonatos Paulista ou até em Copa Libertadores, Brasileirão. O São Paulo tem que entrar com ação para fazer com que esse árbitro não apite um jogo do São Paulo nunca mais mesmo. Sem contar inúmeras e diversas especulações que vem acontecendo aí de que ele pode ser palmeirense. Pode ser palmeirense. O cara assinala um pênalti onde ele estava quase perto da bola do meio-campo e o pênalti aconteceu na área do São Paulo, dentro da área, que um pênalti que não aconteceu, é melhor falando, que não aconteceu na área do São Paulo, ele assinala com uma convicção imensa, uma convicção imensa, que até os próprios jogadores do Palmeiras que estavam lá dentro da área não estavam com essa convicção, até o próprio Vitor Roque que se jogou não estava com essa convicção. Ele que estava longe, a quase 40 metros, teve a convicção. É no mínimo estranho. É no mínimo estranho isso daí. O VAR analisa, olha e fala, foi pênalti. Houve um toque. O toque foi suficiente para derrubar. O Vitor Roque se atira na perna do Arboleda. Claramente. O Arboleda, quando vê que o Vitor Roque vai se jogar, tira a perna. Quando ele recolhe a perna, o Vitor Roque vai lá e bate a perna dele na perna do Arboleda e se joga. E o Vitor Roque vem caindo antes. Aí os atos de vídeo olha e fala, pênalti. Os atos de vídeo não abriram nenhuma exceção para falar assim, vamos ver se foi pênalti mesmo ou se não foi pênalti. Eles anularam qualquer possibilidade de não ter sido pênalti, porque eles não deram essa brecha. Eles foram analisar se tinha sido pênalti, se tinha havido toque. Eles não quis questionar a atitude do árbitro no jogo. Não quis questionar uma atitude onde o árbitro estava quase no meio campo. Eles não quiseram questionar. Quase no meio campo, marcou um pênalti. O VAR não olhou isso, não quis questionar o árbitro. Aí o VAR tem a oportunidade de fazer com que ele corrija o erro, não. Confirmo eu. Erro em dose dupla. Isso foi o que aconteceu. Um erro em dose dupla, onde o árbitro apita, marca um pênalti que não foi a quase 40 metros de distância, onde nem os próprios jogadores do Palmeiras estavam convictos de que tinha sido pênalti. O VAR vai lá de dentro da cabine e não abre possibilidade nenhuma para analisar, para ver que o jogador do Palmeiras tinha simulado. Não abriu possibilidade nenhuma, só olhou e falou, houve o toque, acabou, não mediu intensidade nem nada. Pênalti. Cara, que horrível. Que horrível. Que palhaçada o que fizeram com o nosso São Paulo ontem. Esse árbitro aí, e esse conjunto de árbitros aí do VAR não tem que apitar jogo do São Paulo nenhum, nunca mais. Vocês foram beneficiados, os palmeirenses falando, né? Lá naquele jogo da Copa do Brasil, no impedimento do Caleri, né? Cara, quer dizer que um erro justifica o outro? Foi erro do Caleri.
o VAR estava ingressando. O VAR estava em atividade no Brasil ali, ainda era uma novidade. Os caras estavam praticando. Justifica o erro? Não, não justifica porque eles são profissionais. Mas era um início e um erro não justifica o outro. Uma vitória manchada do Palmeiras que não jogou para ganhar do São Paulo. O jogo foi pau a pau. O jogo foi ali muito equilibrado e o pênalti que não foi o que decidiu o jogo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!